E aí, pessoal, tudo bem? Como eu sempre vou dizer para vocês, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Nosso propósito é vivermos essa aventura juntos, buscando a verdade, né? A verdade dos fatos, a verdade de assuntos sobre a economia mundial, um pouco sobre a política, para que a nossa mente possa ser aberta e a gente tomar decisões mais acertadas, né? E hoje, pessoal, vou contar para vocês um pouco dessa verdade, né? The Truth About Brazil, né? A verdade sobre o Brasil e sobre os Estados Unidos que eu tenho aprendido com os americanos. E uma das coisas é isso aqui, ó. Vocês sabem o que é que eu tenho aqui na mão, pessoal? Isso aqui? Esse livrinho pequeno, ó, poucas páginas, muito pequeno, ó. Eu ando no bolso. Isso aqui, pessoal, é todo o resumo da lei americana. Isso aqui é a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. Então imagina quando eu descobri isso, né? Para que todo o povo tenha uma sociedade organizada e respeitem a lei, respeitem o outro, eles se baseiam num conjunto de leis bem simples, de uma forma concisa e prática. E um detalhe que eu queria falar para vocês aqui é um ponto, são 2 ou 3 pontos muito importantes. Primeiro, como é que foi formado o governo americano, né? Inicialmente chegaram fazendeiros nos Estados Unidos para colonizar a terra, né? E, como você sabe, os fazendeiros, junto com as pessoas que estavam aqui, eles são os donos, né, da terra e os donos do país, como qualquer pessoa que vem para desenvolver um lugar. Só depois que eles foram se desenvolvendo e crescendo a população, o número de pessoas aqui, foi que eles definiram que eles precisavam de pessoas, nomear pessoas para administrar as coisas que eram de todos, como as ruas, né, as áreas públicas. E daí eles criaram o que a gente pode dizer o governo local, né? Os condados ou o prefeito, né? Inicialmente. Mas imagine a situação. O povo, que é o dono da terra, que chegou e que está colonizando a terra, que são fazendeiros, eles nomeiam, né? Ou elegem, se reúnem ali e elegem e nomeiam aquelas pessoas entre eles que serão os funcionários deles, né? Que a gente pode chamar os funcionários públicos, para administrar o que são as propriedades em comum daquela primeira comunidade, né? Então, dessa forma, a relação já muda bastante. Dessa forma, você sabe, primeiro existiu o lugar foi descoberto, o lugar foi habitado, o lugar começou a ser desenvolvido, principalmente, claro, com a agricultura, pecuária, e depois essas pessoas que são os donos do lugar, o dono da propriedade privada, né? Ou seja, os primeiros americanos, eles pegam, nomeiam pessoas ou elegem pessoas chamadas servidores públicos para servirem a própria comunidade e os próprios que o elegeram, né? Muito diferentemente, pessoal, no modelo brasileiro já chegou a coroa portuguesa, né? Com toda a pompa de poder, por ser um reinado da Europa. E quando se começa o sistema de governo no Brasil é diferente, é um governo de baixo para cima, né? Aqui foi o governo que é do povo, né, criado pelo povo, nomeando os funcionários públicos, né, para governar em favor do povo. E no Brasil já foi diferente, né? Começou um governo já quase que autoritário ou ditatorial e que começou a explorar o país, né, o Brasil, levar inicialmente tudo o que tinha de bom, então é aquela cultura mais, não de desenvolvimento, mas mais de exploração, e depois considerando que as pessoas que estavam já na terra no Brasil, ou os que vinham a nascer, eles deviam aquelas autoridades, entendeu? Outro fato importante é que nos Estados Unidos, esses primeiros fazendeiros, eles eram pessoas tementes a Deus. Eu não vou falar de religião, mas eram pessoas que acreditavam que existia um Deus criador, e esse Deus todo-poderoso tinha dado aquela terra para eles, e eles acreditavam que todas as pessoas são iguais perante a Deus, primeiro, né? Então, os Estados Unidos é uma nação que diz que é One Nation Under God, Indivisible. Então, é uma nação debaixo de um Deus único. Então, daí o seu temor às leis, né? A respeitar, você sabe, Deus é um ser que criou todas as coisas e que Deus está vendo tudo, né? Lê até o nosso pensamento. Então, as pessoas já temendo a Deus, é mais fácil delas seguirem as leis, né? Primeiro, a lei natural, né? E aí, quando se tem formado o governo local, a começar por uma comunidade, fica mais fácil. Elas entendem que, como na Bíblia diz, que as autoridades têm que ser designadas, né?
e elas estão debaixo da autoridade maior de Deus, então existe esse temor, né, para respeitar as autoridades, e as autoridades também, por consequência, têm o temor de que elas estão diante de uma autoridade maior, que é o Deus, Criador dos céus e da terra e de toda a natureza. Então, dessa forma, a divisão de poder, a forma de se relacionar o poder com as pessoas muda bastante, né? Já no Brasil, por exemplo, a gente tem aprendido, né, que as autoridades são colocadas pelo povo, mas eu acredito que no Brasil as autoridades mais se acham mais que são deuses, né? Eu acho que nós mesmos fizemos isso, mas como não se tem assim um Deus absoluto para a maioria das pessoas, né? Então se cria um Deus, e o Deus é criado, eu creio que na função das autoridades, né? E aí a gente às vezes trata os próprios parentes da família, que são políticos, como deuses. E aí isso complica tudo, porque tira o sentido, né? Ele, o funcionário público que está lá, ele perde o sentido de estar servindo o povo que elegeu ele, e sim para estar ditando o que é que tem que ser feito, e não mais sendo um servidor público. Então vamos aprender isso. Eu vou aprender isso e vou ensinar para vocês o que eu tenho aprendido através do modelo da Constituição Americana, e sempre tentando trazer esse comparativo de como foi fundado, né, as duas nações, a América e o Brasil, nesse princípio, né, de você estar debaixo de uma autoridade maior. Então, como fica aí a surpresa para o próximo vídeo, mas conhecereis a verdade vos libertará. Curta o nosso canal. Muito obrigado, vocês são bem-vindos.